Imagina que você está passando por uma rua e nela você encontra uma caixa e aí você, curioso, decide ver o que tem dentro daquela caixa. E quando você abre, você encontra algo muito parecido com um boneco. Só que quando você se dá conta, na verdade é uma criança enrolada no cobertor, nua e morta. Hello pessoal, tudo bem? Eu sou a Faia Demarque e hoje o vídeo é mais um caso criminal e esse em especial é bem bizarro e misterioso. No vídeo de hoje eu vou contar a história de um garoto que ficou conhecido como o Garoto na Caixa. A história começa com algo que na verdade não foi reportado de primeira. No final de 1957, na Filadélfia, um jovem que fazia umas armadilhas para um tipo de roedor do local estava passando por lá fazendo essas armadilhas, vendo se ele tinha pego algum dos roedores, e foi nessa ocasião que ele encontrou a caixa. E aí ele viu que tinha uma criança morta, etc. Só que, como era algo ilegal aquilo que ele estava fazendo, ele ficou com medo de reportar à polícia e de ter que explicar como que ele encontrou, por que ele estava lá, né? E para ele também não ser o acusado de ter matado a criança. Entretanto, alguns dias depois, no período da tarde mais ou menos, um jovem chamado Frederick Benoist, um estudante de uma universidade ali perto, estava passando pela rua e, segundo ele viu um coelho entrando nesse matagal e ele sabia que por ali tinham muitas armadilhas e por isso ele, segundo ele, tá? Por isso ele entrou nesse matagal também para poder ajudar o bichinho, para que ele não fosse pego nas armadilhas, e foi nessa ocasião também que ele encontrou a caixa com a criança morta. Só que ele também não reportou de primeira, ele demorou 24 horas para contatar a polícia. Ele disse que não fez esse contato imediato porque ele ficou com medo que fosse acusado pelo assassinato da criança. No dia seguinte, ele ouviu na rádio um anúncio sobre uma garota que havia sido desaparecida e ele achou que talvez aquele corpo que ele tinha encontrado fosse da garota e por isso ele finalmente decidiu ligar para a polícia e contar o que tinha acontecido. Mais tarde, a polícia descobriu que na verdade esse cara ele era um stalker, ele ficava espionando as meninas de um colégio de mulheres, de meninas mesmo, que tinha ali perto. E aí talvez por isso ele não contou na hora, porque ele estava exatamente fazendo isso, ele estava atrás das meninas, espionando elas. E talvez por isso que ele não contou, porque também ele podia ser acusado disso. A criança tinha em torno de 4 a 6 anos, ela media mais ou menos um pouco mais de 1 metro e ela estava muito magra, ela pesava mais ou menos uns 14 quilos, que é muito pouco para uma criança do tamanho dela. E os olhos eram azuis, os cabelos eram castanhos e os cabelos eles tinham sido cortados recentemente, provavelmente após a morte, porque tinha alguns tufos ainda no corpo dele. Ele parecia ter sofrido uma doença ocular crônica ou alguma infecção antes de morrer, porque ele estava sendo tratado com medicamentos. As suas unhas também haviam sido cuidadosamente separadas recentemente. Além disso, o corpo dele tinha várias cicatrizes como se fossem de cirurgias. Ele tinha cicatriz no tornozelo, na virilha e uma em L abaixo do queixo. O seu peso e os seus hematomas mostravam que provavelmente ele sofreu vários tipos de abuso. Nos seus lábios haviam sangue, mas ele não tinha nenhum osso quebrado e nem marcas de vacinação. A palma de suas mãos e solas de seus pés estavam enrugadas e ásperas, e isso mostrava que talvez ele tenha sido submerso na água perto de sua morte. Além disso, no seu esôfago tinha um resíduo marrom que mostrava que ele talvez tivesse vomitado também perto de sua morte e por isso ficou aquele resíduo no esôfago. Na primeira análise, eles acharam que a causa da morte poderia ter sido por um traumatismo contundente por causa dos hematomas que ele tinha na cabeça. Aí depois eles acharam que talvez tenha sido por afogamento, já que as mãos e as solas dos pés estavam enrugadas, só que a polícia disse que as evidências que ele tinha, inclusive as marcas que ele tinha no corpo, não eram todas assim que podia ser de um afogamento, então eles descartaram essa ideia. Porém, o corpo ele foi encontrado num clima frio e chuvoso, e isso dificultou bastante a determinação da hora da morte. Mas no fim, o médico legista ele disse que a morte provavelmente teria sido 2 semanas antes de o corpo ter sido encontrado, porque nesse período estava chovendo e a caixa, quando foi encontrada, já estava seca, não estava molhada, então provavelmente teria sido umas 2 semanas antes do corpo ser encontrado. A investigação desse caso não girava em torno somente de quem tinha feito aquilo com a criança, mas também e principalmente quem era aquela criança.
No começo, os policiais acharam que ia ser super fácil, né, eles encontrarem quem era aquela criança, porque afinal era uma criança pequena e provavelmente algum pai, algum familiar iria atrás para procurar ele, só que ninguém foi, ninguém perguntou e ele não batia com relato nenhum de crianças desaparecidas. Além disso, a polícia tirou impressões digitais da criança, mas não batia com nenhum dos que eles tinham no banco de dados deles. E isso mostrava que talvez ele tivesse nascido em casa e nunca foi registrado. Por isso, mais de 400 mil flyers foram distribuídos pela Pensilvânia e pela Filadélfia, e também foi noticiado na TV a morte da criança para ver se alguém ia atrás. Isso fez com que algumas pessoas, né, da Pensilvânia e do local ali fossem reconhecer o corpo, mas ninguém reconheceu. Não era filho, não era parente de ninguém. A polícia também fez procuras em orfanatos, hospitais e em todos os lugares que eles podiam, mas não encontraram nada. A identidade da criança era um mistério. Eu não achei muita coisa sobre a investigação do local porque aparentemente não foi muito útil. Tinha somente restos de roupas de criança, uma mecha comprida de cabelo que não era do garoto, um boné e 2 tipos de lenço. O boné era um boné azul de veludo e foi o item que mais chamou a atenção da polícia, que podia ajudar eles, porque estava em perfeito estado e no seu forro tinha o selo do fabricante, então eles podiam ir atrás para perguntar quem comprou, quem que estava usando, etc e tal. Então foi isso que eles fizeram, eles foram até a loja que ficava no sul da Pensilvânia e falaram com a dona, que chamava Hannah, para ver se ela lembrava, né, daquele boné, e ela disse que sim, que ela lembrava realmente porque o dono do boné tinha pedido para ela customizar ele. Só que ela não tinha nenhum registro, porque o dono do boné ele tinha pago com dinheiro. Então não ficou registrado nada lá de onde ele morava, ou CPF, sei lá, alguma coisa do tipo, documento. Então também não ajudou muito. Segundo a Hannah, esse homem ele tinha entre 26 a 30 anos, tinha o cabelo loiro, mas não tinha nada que diferenciasse ele, um sotaque, etc. E depois disso ela nunca mais o viu. Então a polícia começou a focar sua atenção na caixa em que o menino foi encontrado. Ela era uma caixa de um berço branco específico e nela tinha um número de série, o que possibilitou a polícia de também ir até a loja e investigar. Essa loja se chamava JCPenney, ficava na Pensilvânia também, na 69th Street, e eles descobriram que essa caixa ela foi vendida provavelmente entre 5 de dezembro de 1956 e 16 de fevereiro de 1957 por $7,50. De acordo com a busca que eles fizeram nos registros, eles descobriram que apenas 12 das caixas que foram fabricadas foram vendidas. Só que a maior parte dos compradores pagou com dinheiro e também a mesma coisa, eles também não conseguiram ter nenhum registro, nenhum documento de ninguém, então meio que levou eles para um beco sem saída de novo. E o cobertor que o menino estava enrolado, ele era muito comum, então ele tinha sido produzido em muita quantidade, então eles não tinham controle, eles não tinham como saber aonde que foi vendido esse cobertor específico, né, porque tinha em várias lojas. Por isso eles decidiram fazer algo assim, no mínimo, bem bizarro. Eles pegaram a criança e a colocaram em uma posição sentada com roupas e tiraram fotos e utilizaram de uma técnica de reconstrução facial. Ou seja, eles meio que montaram fotos de como ele seria vivo e colocaram em mais flyers para ver se alguém conseguia reconhecê-lo. Depois de um tempo, os policiais decidiram fazer um enterro para ele e ele foi enterrado em um campo de oleiro em Holmesburg e em sua lápide dizia: Pai Celestial, abençoe esta criança desconhecida. Depois disso, o caso foi meio que deixado de lado, as pessoas já não falavam tanto sobre isso, outros casos, outras coisas foram aparecendo, então ele foi deixado meio de lado. Porém, um ex-funcionário do escritório legista chamado Remington Bristol, ele decidiu continuar as investigações por si próprio. Ele disse que sentiu uma conexão com o garoto, então ele usou de vários meios para poder saber quem que era a criança e descobrir alguma coisa sobre o caso. A sua primeira tática foi publicar uma história falsa nos jornais locais, dizendo que a morte dele tinha sido acidente, os familiares não tinham dinheiro para pagar o funeral, etc., mas ele não obteve sucesso nenhum, não teve nenhuma resposta, não adiantou de nada. Mais tarde, ele também ofereceu uma recompensa de $1.000 para alguém que tivesse alguma informação sobre o caso, alguém que soubesse alguma coisa sobre isso. Ele também viajou para o Arizona e para o Texas, mas não obteve resposta nenhuma. Mais tarde, em 1993, ele faleceu sem respostas.
Como vocês sabem, esse caso é um caso sem solução, não se sabe quem era, o que aconteceu com aquela criança, mas ao longo dos anos e ao longo das investigações foram surgindo algumas teorias. Entre elas, algumas especulações que aquele estudante que tinha descoberto o corpo talvez estivesse sim envolvido no caso, mas ele fez um teste de polígrafo e foi liberado, então ele não tinha nada a ver. Ou então que ele fosse um tal de Steven, uma criança que foi perdida no mercado, mas também depois comprovaram que não era ele. Ou então que ele era um imigrante. Mas existem algumas teorias bem fortes que são bastante faladas e acreditadas por muitas pessoas e por isso eu vou contar elas aqui pra vocês hoje. A primeira teoria é chamada de lar adotivo e essa teoria era a que Bristol mais acreditava. Ela gira em torno de um lar adotivo que se localizava a mais ou menos 2,4 quilômetros de onde o corpo foi encontrado. Esse lar adotivo pertencia à família Nicoletti e essa família tinha umas histórias bem estranhas de crianças com dificuldade de desenvolvimento, alguns abusos, é bem esquisito assim se for pesquisar mais a fundo sobre essa família. Essa teoria surgiu porque uma vez a família estava fazendo um garage sale, sabe quando as pessoas nos Estados Unidos colocam umas coisas que elas da casa delas, elas vendem assim na garagem e o pessoal compra? É mais comum lá, né? Então eles estavam fazendo isso e lá tinha um berço, exatamente o berço daquela caixa que o garoto foi encontrado. E além disso também tinha alguns cobertores bem parecidos com o que o garoto foi enrolado, pendurados no varal. Então eles ligaram os pontos e fizeram essa teoria. O Arthur Nicoletti, né, o marido, enfim, o chefe lá da família, ele foi investigado, ele foi entrevistado pelos policiais, mas eles não obteram nenhuma resposta e ele também se negou a fazer o teste de polígrafo. E por mais que pareçam evidências fortes ter o berço e o cobertor lá na casa deles, isso não é uma coisa muito incomum em um lar de adoção, né? Então, essa teoria é só uma teoria, não foi nada confirmado também por causa disso. As investigações não foram a fundo, porque um berço e um cobertor é muito comum em um lar adotivo. Essa teoria é um pouquinho mais fraca e ela diz que o menino pode ter sido criado como uma menina. Isso porque foi publicado um esboço de um desenho em 1957 do menino com cabelos compridos. E essa teoria foi apoiada por causa do corte de cabelo incomum, dos tufos de cabelo que tinham no corpo da criança quando ela foi encontrada e tal, mas não tem muito embasamento, mas bastante gente acredita que pode ter sido criada como uma menina. Mas também não encontrei muito mais do que isso. Essa terceira teoria é bastante forte e ela consiste em que o garoto ele foi vítima de tráfico de pessoas e sofreu diversos abusos físicos e principalmente sexuais. Essa teoria surgiu em fevereiro de 2002, quando um psiquiatra de Ohio entrou em contato com os investigadores dizendo que a sua paciente, chamada Marta, sabia sobre o caso, sabia quem tinha feito aquilo com a criança. E o principal, ela sabia quem era o garoto. A Marta alegou que a criança tinha sido comprada pelos seus pais em 1954, quando ela tinha 11 anos, e ela lembrava claramente dos pais entregando um envelope aos pais da criança. Então eles trocaram a criança pelo dinheiro, a criança supostamente foi vendida. O menino foi nomeado Jonathan e os pais dela abusavam muito fisicamente e sexualmente dele. Além disso, ela alega que esse tal de Jonathan, o garoto, ele tinha vomitado feijão cozido no dia de sua morte e isso explica, né, o resíduo marrom no esôfago dele. E por isso ele foi espancado até quase ficar inconsciente. Depois disso, ele foi tomar banho e no banho ele morreu, também isso explicaria a pele enrugada, enfim, áspera que ele tinha, né? Que eles até achavam que ele tinha sido submerso na água. E então a mãe de Marta cortou o cabelo da criança para dificultar a identificação do menino. Depois de ouvirem essa versão, os investigadores consideraram, né, o que ela tinha dito, porque ela contou alguns detalhes que não foram a público, por exemplo, essa questão do resíduo marrom no esôfago e etc. E além disso, eu encontrei algumas coisas na internet que contavam, alguns outros relatos também sobre o caso, que contavam que um homem falou com a polícia uma vez que ele tinha passado lá por perto e ele tinha encontrado uma mulher com uma criança. E eles estavam esquisitos, assim, inclusive ele perguntou, né, se elas precisavam de ajuda, e a mulher, ela só disse que não. E mais tarde, quando a Marta estava contando esse caso, ela disse que se lembrava também desse episódio, e a criança que estava com a mãe
era a Marta. Porém, essas informações nunca foram confirmadas pelos vizinhos da Marta, eles disseram que nunca nenhum menino morou na casa dela. E além disso, ela tinha alguns problemas psicológicos, o que diminuía, assim, a veracidade do que ela estava falando, infelizmente. Essa Marta, ela teve seu nome divulgado por um meio de comunicação e ela teve que fugir do país, trocar de identidade, etc, bem pesado. Bom, gente, esse foi o caso, essas foram as teorias. Eu quero saber de vocês qual é a teoria que vocês acham que mais se aproxima do caso, que mais se aproxima do que pode realmente ter acontecido. Eu acredito muito que pode ter sido essa da Marta, que inclusive é a teoria mais forte, porque, enfim, faz muito sentido ela falar alguns detalhes que não foram expostos na mídia pela polícia. É bem intrigante isso, e é um caso que mexe bastante comigo, porque fala sobre crianças, eu sou um pouco mais sensível quanto a isso. Eu acho bastante misterioso, é uma história pesada, mas eu acho interessante. Fico, meu Deus, como é que uma pessoa não pode... Ninguém sabe quem ela é, ninguém fala sobre ela, e a crueldade que tem nisso, né? Se for realmente verdade essa teoria da Marta, de uma criança ter sido vítima de tráfico de pessoas e abusada sexualmente, eu fico mal de pensar no tanto que essa criança pode ter sofrido. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre essa história. E se você for lá no meu Instagram, tem um vídeo especial de divulgação deste vídeo aqui, contando uma curiosidade de inglês que junta esse caso e uma série que eu assisti chamada Blind Spot, e é sobre o termo Jane Doe e John Doe, que eu encontrei nas minhas pesquisas sobre esse caso, e o nome da mulher lá da série é Jane Doe. Então vocês vão lá pra entender do que eu estou falando, tá bom? Meu Instagram é @faedemarque e me sigam lá. Além disso, aqueles avisinhos de sempre, se inscrevam aqui no canal, comentem aqui embaixo outros casos que vocês querem ver, além da teoria que você acredita. Dá um like no vídeo, porque isso ajuda na divulgação. O like, ele entrega o vídeo para as outras pessoas, o YouTube entende que esse vídeo é legal, então outras pessoas vão receber ele. E... o que mais? E aperta o sininho para receber notificações quando eu postar vídeos novos, tá bom? Um beijo, até o próximo caso, até o próximo vídeo, e é isso. Tchau!